Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, minhas irmãs, irmãos queridos, companheiros de ideal, pessoas voltadas para a evolução espiritual, enquanto estamos aqui nesta dimensão. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estaremos iniciando o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Retribuir o mal com o bem. Aprendemos que foi dito: amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo:
Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se somente amardes os que vos amam, que mérito vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vulo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir, em estar com o inimigo, prazer igual
ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir dessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças, conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pensar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los, apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é, para os incrédulos, um contrassenso, aquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor a um secreto desejo de mal para o outro. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar
e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo a demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Essa ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, porém, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que, no mundo moral, se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a desse último. Os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra, que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, porém, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados.
Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, conseguintemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Outrora sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram senão os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mas não são do que as almas dos homens perversos, que ainda se não despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente, isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também o de os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra e da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universal. Meus irmãos, é absolutamente gratificante estudarmos estas leis divinas. Amai os vossos inimigos. Jesus nos disse: façamos as pazes enquanto estais a caminho. Façais as pazes enquanto estais a caminho. Então, enquanto nós estamos aqui convivendo com aqueles que julgamos nossos inimigos, então devemos fazer as pazes, orar por eles, não desejar absolutamente mal a eles, não nos jubilarmos quando eles têm uma derrota, ajudá-los quando necessitados, quando precisarem de socorro. E intimamente agradecermos a Deus pela oportunidade que nos foi concedida de socorrer o nosso inimigo, porque deste modo nós não só beneficiamos a ele, ao nosso inimigo, mas também a nós. Beneficiamos ao nosso inimigo de dois modos: quando resolvemos o problema que ele está passando e também aplacamos o coração dele. Aí o fazemos refletir sobre a importância da magnitude, da beleza que é esta exortação de Jesus. Amai os vossos inimigos. Os inimigos desencarnados, sim, eles existem. Nós espíritas sabemos disso. E muitas vezes as dores
que passamos aqui são consequência dos nossos feitos anteriores ou desta mesma encarnação. Quando nós os perseguimos, quando nós fizemos mal a eles e que pela misericórdia divina nós não lembramos e viemos aqui agora para resgatar, então criamos inimigos e muitas vezes eles estão ferrenhos na vingança. Então, jamais alimentemos desejo de vingança. Exercitemos o amor. Temos que expandir o nosso amor a todos. Que tenhamos, meus irmãos, boas reflexões com estas lições. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã, Pele Vermelha.